Fala pessoal, bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo. Quem puder continuar deixando o like aí, se inscrevendo no canal, quem estiver gostando do conteúdo, peço uma força aí pra gente chegar à nossa meta aí de 1.700 inscritos no canal. Galera, continua apoiando aí, deixando, compartilhando. Quem puder também, pessoal, comenta da onde vocês estão assistindo o vídeo aí pra gente poder sempre tá mandando um alô aí, um abraço pra galera. Pessoal, hoje então tem o complemento, né, da terceira rodada do grupo do Vasco na Sul-Americana. Ontem já tivemos alguns jogos. Teve até o emblemático jogo do Grêmio, né? Não sei se o pessoal aí assistiu. Palestino e Grêmio. O Carlos Vinícius perdeu 3 pênaltis, né? O primeiro ele bateu, o goleiro defendeu, o segundo ele bateu, perdeu, aí bateu de novo. Isso na sequência. Bateu o primeiro, o VAR mandou voltar. Bateu o segundo, o VAR mandou voltar. Bateu o terceiro, perdeu de novo. Mas, falar do jogo do Vasco, que saiu no Net Vasco aí, né? As prováveis escalações. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. As prováveis escalações do time do Vasco e do time do Olímpia. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Ah lá, tá lá. Tá aí, pessoal. Vamos lá. Confira as prováveis escalações de Vasco e Olímpia. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Saldívia, Lucas Freitas e Lucas Piton. Hugo Moura, Tietê. O Tietê, ele tá no time titular, tá no time reserva. Eu não sei como é que o pessoal... Que carinho é esse, cara? Que amor é esse com o Tietê? Ele deve treinar muito bem, porque... Tudo bem, nós não somos treinadores, como o Renato Gaúcho falou na entrevista coletiva depois do jogo contra o Corinthians, mas todo mundo enxerga futebol, né? E o Tietê, ele é improdutivo no ataque, ele não marca, ele não ajuda na distribuição do time e ele continua jogando. Imagina os outros jogadores ali, os caras ficam desmotivados. Eles não são burros, são jogadores. Tá vendo que o jogador não está produzindo, o cara continua insistindo com ele. Joga no time titular e joga no time reserva. De repente pode ser um indício que ele não vai jogar no outro jogo, sei lá, né? Quem sabe. Mas vamos continuar aí, ó. Tietê, Juan Rojas, Marino Inestrosa ou Adson, Nuno Moreira e Spinelli. Técnico Alexandre Mendes, interino. O Renato não vai pro jogo? Ele vai ser suspenso de novo? Não acredito. Isso aqui não, o Renato deve ir pro jogo, gente. Ele já tomou aquela... Ah, ele tá suspenso, gente. Desculpa. Perdão. Volta aí o que eu falei besteira. Ele tá suspenso. Olímpia, Gastão Oliveira, Lucas Morales, Juan Vera, Mateu Gamarra e Alan Rodrigues, Alex Franco, Richard Ortiz e Hugo Quintana, Rubens Lescano, Hugo Sandoval e Romeu Benítez. Técnico Pablo Sanches. Então, esses aí são as prováveis escalações. Como a gente passou ontem aí o grupo, o Olímpia é o primeiro do grupo, né? Com 4 pontos. Uma vitória, um empate. O Audax Italiano é o segundo com 4 pontos também. Uma vitória, um empate e uma derrota. E o Barracas Central é o terceiro com 3 empates. E o Vasco é o quarto com um empate e uma derrota. Então assim, o Vasco pode assumir hoje a liderança do grupo. Se o Vasco vencer de 2-0, eu acredito que esteja colocando um time digno aí para vencer. Não que o elenco do Vasco seja maravilhoso, mas o Vasco já teve time titulares piores que esse aí. A gente já teve que jogar com um time considerado titular muito pior do que esse time aí misto, né, reserva. Porque tem o Léo Jardim, que é titular, tem o Saldívia, que é titular, tem o próprio Tietê, que é titular, o Rojas já foi titular em alguns momentos, o Nuno Moreira já foi titular em alguns momentos, o Adson já foi titular muito absoluto antes da lesão. O Hugo Moura já foi várias vezes titular, quando não era na cabeça de área, era na zaga. Então, assim, é um time que pode fazer frente ao Olímpia, jogando em São Januário, provavelmente São Januário vazio. Pessoal aí pé da vida, esperando o jogo de domingo, né? O Vasco tem 2 pedreiras, tem hoje
E tem domingo contra o nosso rival, que perdeu o Arrascaeta. Não joga, parece que o Paquetá também está machucado. Então eles vão ter alguns desfalques para encarar o Vasco no domingo. Pessoal, independente da qualidade do time do Olímpia, o Olímpia é o líder do campeonato. É o líder do campeonato paraguaio. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, ó. Ó, adversário do Vasco está perto do título. E tem defesa forte. Tá aí, ó. Vou botar pequenininho aqui para vocês poderem ver. Olha lá. Rival do Vasco nesta quinta-feira, em jogo da Sul-Americana, o Olímpia já faz os cálculos de um possível título do Abertura. Primeira parte do Campeonato Paraguaio. Às 5 rodadas do fim, a equipe tem 5 pontos de vantagem em relação ao Cerro Porteño. Isso também reflete na competição internacional. A equipe chega na partida na liderança do grupo. Então, a equipe foi vazada 12 vezes em 20 partidas disputadas na temporada. Com certeza o Vasco já foi muito mais do que isso, né, galera? Então, vamos ver aí, pessoal. Vamos ver o que vai dar. Vou dar o meu palpite aí, 2-0. Espero que o Vasco não leve gols. E com 2-0 o Vasco assume a liderança do grupo. E aí até serve de motivação para o próximo jogo duríssimo que nós vamos ter contra o... Pra gente é rival, né? Eles não consideram mais o Vasco como rival. Rival hoje deles é o Palmeiras, é o Cruzeiro. Times aí que estão financeiramente desestruturados. O Flamengo, muitos flamenguistas já não consideram o Vasco mais rival. E 90% dos flamenguistas têm a certeza que eles vão ganhar do Vasco domingo. E acho que 80% dos vascaínos também estão completamente desanimados. Na hora do jogo a gente começa a torcer, mas antes a gente fica muito desanimado pela sequência que o time tem tido aí contra eles. Galera, um grande abraço, fui. Saudações vascaínas. Quem puder, ajuda aí pra gente chegar em 1.700 inscritos. Fui.